Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tratarmos do tema desse vídeo, quero pedir a você que, se não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, também deixe aí o seu like e também compartilhe o nosso vídeo. Nós iniciamos no vídeo anterior o tema da ansiedade. Tentei falar um pouquinho o que é a ansiedade. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os sintomas da depressão, né? Que é um desencadear, muitas vezes, da ansiedade. Então, eu gostaria de começar rezando o Salmo 120, para ver aonde é que está o nosso socorro para as nossas dificuldades, os nossos problemas. Salmo 120. Para os montes elevo os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te resguardará de todo mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos, nunca se ouviu falar tanto de depressão como nos últimos tempos. Quantas pessoas deprimidas, sobretudo neste tempo de pandemia. A depressão, ela é um estado profundo de tristeza, embora não é a tristeza em si, porque tristeza todos nós sentimos. A depressão, ela está dividida, podemos dizer assim, em 4 níveis que nós podemos ir percebendo com a pessoa em estado depressivo. A primeira coisa que altera em nós a depressão é o humor. Nós alteramos o nosso humor. Dentro dessa mudança do humor, talvez o primeiro sintoma que aparece é a tristeza. Mas não é aquela tristeza momentânea, é uma tristeza permanente. Embora a depressão não é só tristeza, mas ela provoca em nós uma tristeza permanente. Não a tristeza porque perdemos algo ou porque aconteceu algo, mas o nosso ser se torna triste. Mas talvez o maior sintoma da depressão, marcado por essa tristeza que nós trazemos quando estamos deprimidos, é a falta de prazer. Essa tristeza faz com que eu perca o prazer nas coisas. Ou seja, eu não consigo mais fazer aquilo que eu gostava tanto de fazer. Eu vou perdendo gosto pelas coisas, mesmo as coisas que eu fazia com toda alegria e com todo prazer. Então eu vou perdendo o prazer nas coisas. Depois a falta de interesse. Eu não interesso mais. E aí a gente para de fazer as coisas. Param de arrumar a casa, param de ler, param de fazer o que gosta, param as atividades físicas, ou seja, vai perdendo interesses pelas coisas, nada mais me interessa. E também é sintoma da depressão o transtorno da ansiedade, que eu já trabalhei no vídeo anterior, que é esta ansiedade. Então, o primeiro sintoma da depressão são esses, não é? O humor como tristeza profunda, a ausência de prazer, a falta de interesse em realizar as coisas. Tem gente que não tem interesse em mais arrumar a casa, arrumar as próprias coisas. E a ansiedade, o medo, não é? Do que vai vir. Agora, é lógico que esse sintoma da depressão, esse sintoma do humor, ele não é uma constante, ele oscila. Ora ele está mais aguçado, ora ele está menos aguçado, isso no decorrer do próprio dia, da semana. Depois, outra categoria desses sintomas
é o pensamento. Nós começamos a mudar a nossa maneira de pensar. Primeiro, a autocrítica, mas uma autocrítica negativa. Tudo que eu faço não me satisfaz. Eu nunca me dou por satisfeito. Então vem esse sentimento de culpa. Aliás, a autocrítica me leva a ter um sentimento de culpa. Eu sou culpado porque deu errado. Não deu certo porque eu sou incapaz. E aí eu começo a ter esse excesso de culpa. Esse excesso de culpa me leva a uma desesperança, que também é fruto da ansiedade. Então, eu perco a esperança de que as coisas podem melhorar, eu perco a esperança de que eu sou capaz de me superar, eu perco a esperança nas pessoas, perco até a esperança em Deus, por que não dizer? Ou seja, o meu pensamento cai num pessimismo, nada vai dar certo, tudo vai dar errado. Então, isso é um sintoma fortíssimo de depressão. Depois, a questão da velocidade do meu raciocínio e a falta de concentração. A pessoa, quando está depressiva, se você faz alguma pergunta para essa pessoa, ela vai levar um certo tempo para te responder, porque é fruto da insegurança que ela traz. Então, o raciocínio diminui a sua velocidade e também a sua capacidade de concentração. Ela não consegue concentrar naquilo que ela se propõe a fazer, né? Então, nesse aspecto também, nós podemos ir percebendo já sinais da depressão. Então, quando eu faço autocrítica demais negativa ao meu respeito, quando eu carrego um alto complexo de culpa, tudo que não deu certo, a culpa foi minha, essa desesperança de que não pode ser consertado, de que nada mais vai dar certo, esse pessimismo, a falta de concentração e a falta de raciocínio. Isso no aspecto do pensamento. Depois nós temos a depressão que dá os seus sinais no aspecto físico. A primeira coisa que acontece no aspecto físico é a falta de energia. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, meus queridos, porque muitas vezes a pessoa está com essa falta de energia por causa de uma depressão e nós acusamos a pessoa de preguiçosa. Essa pessoa é preguiçosa, não quer fazer nada. É porque cai a energia do nosso corpo. E essa falta de energia vai me levar a ter certas fadigas, a sentir cansado, mesmo que eu não tenha feito nada, eu já me sinto cansado, né? Porque a energia do meu corpo, ela vai caindo, e aí me leva a esta fadiga. Eu já levanto cansado, não é só de saber o que eu tenho que fazer, eu já me canso. Depois, outro aspecto ainda do estado físico são dores. Dores na região do pescoço, dores lombares, dores na coluna, dores de cabeça. Tudo isso são sinais que vai apontando para nós um estado de depressão. Dores que vêm do nada, não é? Às vezes até dores mais psicológicas do que propriamente físicas, não é? Depois nós temos a questão da alteração do sono, para mais ou para menos. O mais comum é o sono para menos. As pessoas não dormem, não conseguem dormir. E aí tem dois tipos, não é? Da insônia. Nós temos aquela insônia que a pessoa não consegue dormir de jeito nenhum, e nós temos aquela insônia em que a pessoa dorme pouco. Ela dorme 2 horas e acorda, e depois não sabe mais o que fazer e não consegue dormir. Tudo isso são sinais de uma pessoa que possa estar com depressão. Depois, outro aspecto que vai atingir o nosso físico é a questão do apetite, que da mesma forma que o sono, ou seja, algumas pessoas que estão em depressão podem dormir demais e outras dormirem de menos. Sendo que, repito, o que é mais comum é a pessoa dormir de menos, mas pode acontecer também da pessoa ter sono demais, não é? É o apetite. O apetite é a mesma coisa, pode ser para mais ou pode ser para menos. Sendo que o mais natural, ou melhor, não o mais natural, mas o mais comum de acontecer
é para menos, ou seja, a pessoa não tem vontade de comer. Até mesmo porque, lembra lá no humor, nós falamos que a pessoa perde o prazer das coisas. Então a pessoa, ela não tem apetite porque ela perde o prazer de comer. A comida não tem sabor, perde o sabor. E aí essa falta de apetite vai fazer com que a pessoa emagreça, vai perdendo o peso. Mas também pode acontecer o contrário, né? Talvez um nível de ansiedade tão grande que levou a pessoa à depressão leve ela a comer demais, comer desenfreadamente, ou seja, perde o equilíbrio. Então, esses são os aspectos físicos que pode acontecer numa pessoa depressiva. E depois, até mesmo a falta de libido, que está ligado também ao humor, com a falta de prazer. Depois, nós temos o aspecto da inter-relação social. Ou seja, a pessoa que está em depressão está sempre insatisfeita, primeiro consigo mesmo. E como ela está insatisfeita consigo mesmo, ela não se julga capaz de relacionar com as outras pessoas. Então ela vai afastando. Então ela não vai mais fazer visita, ela não vai mais numa festa de aniversário, ela não vai mais num ambiente social, ela não consegue interagir com as pessoas. Outro aspecto dessa inter-relação social é o profundo sentimento de solidão. A pessoa ela pode estar cercada de gente, cercada de carinho, e mesmo assim ela se sente só, não é? E o pior é que muitas vezes ela busca essa solidão, porque isso está impregnado nela, não é? Então, essa solidão da pessoa leva ela a perder a vontade de estar com as pessoas. E aí ela vai se isolando cada vez mais. E aqui é que tem que tomar muito cuidado, porque é nesse nível do isolamento que pode aparecer desejos, inclusive, suicidas, não é? E um sentido de inferioridade tão grande, que pode levar até uma angústia de morte. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado e estarmos atentos para que nós não caiamos nesse estado de depressão. E é tão interessante que a pessoa, no que diz respeito à inter-relação social, ela se sente tão fraca, que ela não é capaz de pedir ajuda. E aí a gente tem que intervir, não é? Tantas outras realidades, a gente só pode intervir quando a própria pessoa pede ajuda. Por um exemplo, quando uma pessoa está numa situação de dependência química, é só quando a pessoa dá a permissão para você ajudar que você pode ajudar. Caso contrário, a gente fica de mãos atadas. Agora, a depressão, ela é dos transtornos que nós sofremos, a única que a gente não pode esperar a pessoa pedir ajuda. Porque às vezes as pessoas chegou num estado tão grande de fraqueza que ela não é capaz nem mesmo de pedir ajuda. Porque ela se sente fracassada, ela não vê esperança, como eu já disse. Então peçamos a Deus que nos abençoe, que nos livre desse mal que hoje tanto assola a nossa sociedade em todos os cantos. E também coloquemos nas mãos de Deus as nossas irmãs, os nossos irmãos que já se encontram nesse estado de depressão. Quero abençoar você e a sua vida para que Deus possa te dar o discernimento de viver bem, lembrando que dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa ajuda, e o quanto nós somos preciosos para Deus e o quanto nós somos preciosos para as outras pessoas. Que o Deus da ternura, do amor, te abençoe e te guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.